Fala pessoal, espero que todos estejam bem. Nós vamos iniciar o estudo de atomística através do modelo de Rutherford, que é um modelo que, apesar de ter sofrido complementos e modificações posteriores, como nós vamos estudar, ele ainda apresenta a forma geral como cientistas imaginam o átomo. Rutherford foi um físico de origem neozelandesa, mas que trabalhou na Inglaterra durante toda a sua vida. E no modelo de Rutherford, o átomo é formado por uma região externa, denominada eletrosfera, e uma parte central, denominada núcleo. Na eletrosfera estão partículas denominadas elétrons, que no modelo original, Rutherford imagina estar girando em torno do núcleo. Já no núcleo, nós teremos partículas neutras, os chamados nêutrons, partículas positivas, denominadas prótons. O átomo em si seria neutro, porque a carga negativa dos elétrons anularia a carga dos prótons, isto é, caso o número de elétrons e prótons do átomo seja o mesmo. É importante conhecer as massas e as cargas elétricas dessas partículas. Massa está sendo dada em unidade de massa atômica e a carga elétrica em unidade elementar de cargas. Você não precisa conhecer essas unidades agora, é só para saber que foram medidas numa determinada unidade. Os prótons e nêutrons têm massas aproximadamente iguais e aproximadamente 1. Já os elétrons têm massa 1.836 avos, praticamente zero. Os elétrons têm massa desprezível, não comparada à massa do hipopótamo, não. Eles têm massa desprezível mesmo comparados com outras partículas como a dos prótons e dos nêutrons. Já a carga elétrica dos prótons é 1, dos nêutrons é 0 e dos elétrons é -1. Isso é muito importante. Embora a massa do elétron seja desprezível, a carga de um elétron anula exatamente a carga de um próton. Os químicos não se referem diretamente aos números de prótons, nêutrons e elétrons. É muito mais comum que eles se refiram a outros três números, os números de massa, de carga e o número atômico, a partir dos quais nós podemos determinar os números de prótons, nêutrons e elétrons. O átomo de lítio aqui vai servir para exemplificar o que explicarmos nesta página. Observe que ele tem 3 prótons, 4 nêutrons, aqui em amarelo, e 3 elétrons na eletrosfera. Cuidado também com essa representação em cinza aqui. Isso é só para delimitar a região da eletrosfera, mas não representa nada físico, tá? Aqui tem vácuo. Pois bem, o número atômico, símbolo Z maiúsculo, trata-se do número de prótons. Estamos representando o número de prótons pela letra P maiúscula. Você representa do jeito que quiser, porque não há uma representação oficial. Já número atômico Z maiúsculo é uma representação oficial e internacional. Observando aqui o átomo de lítio, nós vemos que há 3 prótons. O número atômico, portanto, é 3. O número atômico é muito importante porque ele identifica os átomos do elemento químico. Todos os átomos do elemento químico têm que ter o mesmo número atômico, embora o número de nêutrons ou o número de elétrons possa variar, como veremos no futuro. E também é importante porque a tabela periódica está organizada em ordem crescente de número atômico. O número de massa tem símbolo A e ele é o número de prótons mais o número de nêutrons. Observe que você também pode escrever como Z mais N, já que P é igual a Z. No átomo de lítio ao lado, nós temos 4 nêutrons. Como há 3 prótons, o número de massa é 3 mais 4 igual a 7. O número de massa é importante porque ele dá aproximadamente e numericamente, isto é, sem unidades, a massa do átomo. A massa real você pode encontrar em tabelas, desde que aquela partícula, aquele núcleon, como se diz às vezes, tenha a sua massa tabelada e que você possa encontrá-lo. Ou então pode ser determinado por aparelhos espectrógrafos de massa.
Não, Milito, não vende espectrógrafo de massa na Polishop. Por isso que o número de massa é importante, é difícil de obter experimentalmente e é uma forma rápida de você obter aproximadamente a massa. Se manda. Já o número de carga, que nós vamos representar por Q maiúsculo, é a soma da carga dos prótons com a carga dos elétrons. Peraí, tio Milho, você falou soma, mas colocou subtração. É a soma da carga dos prótons mais a carga dos elétrons, que tem carga negativa, ao tal do mais com menos dá menos. Voltando ao átomo de lítio, observe que ele tem 3 elétrons. Como ele também tem 3 prótons, 3 menos 3 igual a 0. Trata-se então de uma partícula atômica neutra. E é bom lembrar que número de carga tem símbolo internacional Z minúsculo, é o símbolo da IUPAC. Eu gosto de usar Q maiúsculo porque é muito fácil confundir. Muitos alunos não escrevem o Z minúsculo do jeito que a professorinha lá do ensino do primário ensinou, né? Escreve como um Z menor e se confunde todo, eu já vi acontecer. Eu prefiro usar Q maiúsculo. Eventualmente eu posso usar o Z minúsculo para vocês não esquecerem. Existe uma forma oficial de se representar os números atômico, de massa e de carga. Se x é o símbolo do elemento, o número de massa deve ir acima e à esquerda. O número atômico abaixo e à esquerda, ou subscrito e à esquerda. E o número de carga, Z minúsculo ou Q, acima e à direita. Novamente para o átomo de lítio, que como vimos, tem número de carga 0, número atômico 3 e número de massa 3 prótons mais 4 nêutrons, 7, a representação oficial fica Li, que é o símbolo oficial do lítio, 7 à esquerda superescrito, 3 à esquerda subscrito e 0 à direita superescrito. Mas quando a carga é 0, frequentemente não se escreve. Se você olhar a representação assim e nenhuma carga foi indicada, subentende-se que a carga é 0. Para falar de átomos neutros e íons, vamos fazer um resuminho para ficar aqui caso a gente tenha alguma dúvida e queira consultar. É importante você escrever no seu caderno, porque aqui tem as definições e também as posições oficiais para se representar esses números. Fiz algumas modificações, coloquei Z minúsculo ao invés de Q para o número de carga. Aqui eu coloquei Z mais N, já que Z é igual a P, para que você se acostume com diversas formas de se representar. Num átomo neutro, o número de elétrons é igual ao número de prótons, portanto, a carga dos elétrons anula exatamente a carga dos prótons. Se esse átomo perde elétrons, ele vai se transformar num cátion, numa partícula com carga positiva. Vale dizer, vai ter menos elétrons e mais prótons. Já se ele recebe elétrons, vai ter mais elétrons do que prótons, vai se transformar num ânion, numa partícula com carga negativa. É importante que se frise que ele não pode perder próton ou receber próton em processos químicos e em processos físicos normais. Só em radioatividade, só em fenômenos radiativos, bomba atômica, reatores nucleares é que você mexe no núcleo do átomo. Então, os fenômenos que nós vamos estudar vão ocorrer com átomos recebendo ou perdendo elétrons. Vamos imaginar inicialmente o átomo de alumínio, número atômico 13 e número de massa 27. Ele está neutro, porque nenhuma carga foi representada. Imagine que ele tenha perdido 3 elétrons. A carga deles será agora 3+. Aplicando-se a equação número de carga é número atômico menos E, nós temos que o número de elétrons é 10. Então, ele se trata de um cátion porque tem 13 prótons, 10 elétrons, o que lhe confere carga positiva, mais 3. A União Internacional pede para escrever 3+, com o tempo vocês se acostumam com essas representações. Agora, imagine o átomo de cloro, número atômico 17 e número de massa 35.
e imagine que ele tenha recebido um elétron. Ele se transforma num ânion, ele vai ter mais elétrons do que prótons, mais cargas negativas do que positivas. Aplicando-se novamente a equação do número de carga, nós temos que menos 1, que é a carga, é 17, que é o número atômico, menos E, que é o número de elétrons, o que nos dá 18 elétrons. Então ele é um ânion porque ele tem 18 elétrons, 17 prótons, o que vai dar a carga menos 1. A União Internacional aconselha se escrever menos e não menos 1, mais e não mais 1, 3 mais e não mais 3, e a gente vai vendo isso com calma. Vamos exercitar um pouco. Para o átomo de prata de número atômico 47 e número de massa 107, determine o número de prótons, nêutrons e elétrons. Vamos deixar o nosso resuminho à vista e mandar ver. O número de prótons é o número atômico que se escreve abaixo e à esquerda é 47. O número de nêutrons, veja bem, como A é Z ou P mais N, o número de nêutrons é A menos E. É muito útil você memorizar isso. O número de nêutrons é A menos E, o de cima menos o de baixo. E 107 menos 47 nos dá 60. O número de elétrons, Zzinho é igual a P menos E. 0 é 47 menos E. Ele tem 47 elétrons, ele tem 47 prótons, por isso está neutro. Eu vou arrumar os mais difíceis para você, pode deixar. Represente os números atômico de massa e de carga das partículas atômicas descritas a seguir, de forma oficial e através de um desenho dentro do modelo de Rutherford. São dadas duas partículas de hidrogênio. Eu evito às vezes falar átomo porque, por definição da IUPAC, átomo tem que estar neutro e eventualmente um deles pode ser um cátion ou um ânion, rigorosamente não é átomo. Mas a gente pode generalizar chamando de partícula uma partícula atômica. Está lá o nosso resuminho. O número atômico é 1, já que ele possui um próton. O número de massa é prótons mais nêutrons. Ele não tem nêutron, é o único átomo que não tem nêutrons. Então o número de massa é 1. E o número de carga é 1 menos 1, 0. A representação, então, fica número de massa 1 acima, número atômico 1 abaixo, e a carga acima e à direita, ou não coloca a carga porque é 0. Já para o B, o número atômico é igualmente 1, porque tem um próton, agora ele tem um nêutron, então o número de massa é 1 mais 1 igual a 2, e o número de carga é um próton, e veja que ele tem 2 elétrons, menos 2. O número de carga dele, às vezes se fala só carga, viu gente? É menos 1. Claro, ele tem mais elétrons do que prótons, mais partículas negativas do que positivas. A representação, então, é 2, superescrito, 1 subscrito, e a carga acima e à direita. Um desenho dentro do modelo de Rutherford, você procura fazer o elétron em torno do núcleo. O núcleo, no primeiro caso, só tem um próton. No segundo caso, tem um próton e um nêutron. E 2 elétrons. Não importa que o desenho é feio, Melito. Numa prova, num vestibular, o aluno faz um desenho esquemático e o importante é que esteja correto. Memória. Bem, ficamos por aqui. Um abraço a todos e cuidem-se.